Você que está ouvindo este audiolivro, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like clicando no gostei. E aperte o sininho ativando todas as notificações, e assim você vai ser avisado sempre que um novo conteúdo for postado por aqui. 17. E, rápido demais, já estávamos na metade do mês de maio. Como se eu já não estivesse preocupada o suficiente com tudo que estava acontecendo na minha vida, isso sem mencionar as provas finais que estavam chegando, tinha que lidar com as obrigações do Grêmio Estudantil também. Bem, o baile de verão vai ser no começo de junho, anunciou Tyrone. O quê? Mas isso nem vai nos dar tempo suficiente de organizar tudo! Protestou alguém ruidosamente. Tyrone ergueu as mãos em sinal de rendição, e todas as pessoas se calaram. Não sou eu quem escolhe as datas, desculpem. Essa é a única época em que vamos conseguir usar o salão de baile do Royale. Você conseguiu uma data no Royale? Exclamou Caitlin, dando voz ao que a maioria das garotas estavam pensando. O Royale era um hotel incrivelmente extravagante, com branco, dourado e mármore por toda parte. Tyrone assentiu. Sim, o nosso orçamento deu conta de garantir a data, mas vamos ter que segurar as pontas com a decoração e a banda, a menos que aumentemos o preço dos ingressos. Bem, podemos fazer isso, sugeri. Afinal, é o Royale. Acho que ninguém vai se importar se tiver que pagar um pouco mais para entrar lá. É verdade, disse ele, e todos assentiram para mostrar que concordavam comigo. Bem, de qualquer maneira, precisamos definir coisas como a comida, encontrar uma banda, os ingressos e... Precisamos de um tema. Uma das garotas se pronunciou, plantando as mãos sobre a mesa. Faith começou a pular animadamente em sua cadeira. Com certeza, devíamos fazer algo, tipo, medieval. Vi um programa onde fizeram um baile com tema medieval e foi um arraso. Não, disseram todos os rapazes, quase simultaneamente. Ri quando vi a expressão horrorizada no rosto de Lee. Que tal preto e branco? Isso não tem nada a ver com o verão. Retrô? Por exemplo, anos 60 ou algo assim? Ou, não, devíamos fazer algo como a década de 20. Os garotos iriam ao baile vestidos como gangsters, com ternos extravagantes, e as meninas poderiam ir com aqueles... Como é mesmo o nome? Os vestidinhos de melindrosas. Seria muito da hora, sugeriu Bridget, bastante empolgada. Não, disse alguém laconicamente. Posso levar uma metralhadora se eu for fantasiado de Al Capone? Brincou Tony. Ah, isso iria funcionar perfeitamente, disse um dos garotos sarcasticamente. Era Max, que assistia às aulas de inglês comigo. A época da lei seca? No baile da escola, porque ninguém vai tentar entrar com álcool escondido e fazer com que a escola proíba os bailes para sempre. Bem, podíamos fazer um baile de máscaras. Nossa, sim, isso seria ótimo. Soltei um gemido frustrado e bati a cabeça no tampo da mesa antes de voltar a me endireitar na cadeira. Ah, pare com isso. Vocês não acham que essa ideia já está velha? Todo mundo faz baile de máscaras hoje em dia. Aparece em todos os programas de TV também. Tem que haver alguma outra coisa. Nós já fizemos aquele tema de Hollywood, ou seja lá como você queira chamá-lo, no baile de inverno, resmungou Eric. Pelo menos a ideia do baile de máscaras é legal. Mas isso já foi feito tantas vezes. Concordo, disse Lee. É claro que você ia concordar. Ouvi Tyrone resmungar, enquanto balançava a cabeça negativamente para nós. Ei, podíamos fazer uma versão menor do Festival da Primavera, disse Lily com os olhos brilhando. Vocês sabem, com uma cartomante, algodão doce, outra barraca do beijo. Desde que ela esteja no comando da barraca, sou a favor. Riu Tony, um dos alunos do 4º ano, piscando o olho para mim. Apenas revirei os olhos e esperava não estar ficando vermelha. Depois de todo esse tempo, as pessoas ainda estavam comentando como eu havia ficado com Flynn na barraca do beijo. Não vamos fazer isso, disse Lee, falando de um jeito tão parecido com o irmão que precisei olhar 2 vezes para ter certeza. Bem, de qualquer forma,
disse Tyrone, começando a ficar impaciente. Todos são a favor de um baile de máscaras? Todos os presentes, exceto Lee e eu, levantaram as mãos. Então está resolvido. Lee e Elle, posso contar com vocês para cuidarem dos cartazes de divulgação e dos ingressos? Claro. Nós dois suspiramos ao mesmo tempo. Enquanto Tyrone basicamente ditava o que iríamos fazer, sem nos dar um projeto definido, todas as outras pessoas dividiram o restante das tarefas entre si. Não me entendam errado. Eu estava realmente ansiosa pelo baile de verão. Seria maravilhoso, especialmente porque havíamos conseguido o Royale. Mas detestava a ideia de ter que encontrar alguém para me acompanhar. Os bailes da nossa escola eram para os alunos do 3º e do 4º anos. Os bailes de inverno e de verão eram eventos enormes. No baile de inverno, Lee e eu fomos juntos, já que ele não tinha namorada na época. Mas agora ele iria com Rachel. E isso significava que ele não iria comigo. E assim, eu precisava encontrar um parceiro. Jamais iria aparecer no baile sozinha. Portanto, com quem poderia ir? Claro que já sabia com quem queria ir ao baile, mas em seguida pensei em todos os rumores e fofocas que iriam se espalhar como um vírus se Noah, Flynn e eu aparecêssemos juntos. Só de pensar naquilo já comecei a sentir náuseas. Também não poderia ir ao baile sem explicar tudo para Lee antes. Ele iria me odiar se fosse com Noah sem mais nem menos. Mas quando eu teria uma oportunidade de contar a ele e de reunir a coragem para isso? Eu não conseguia exatamente visualizar uma situação na qual os garotos iriam se enfileirar para me convidar para o baile graças a Noah. Mas, analisando a situação pelo lado positivo, se terminasse sozinha e fosse um baile de máscaras, talvez ninguém soubesse que era eu, não é mesmo? Comecei a alimentar uma esperança maluca de que Noah fosse me convidar, entretanto. Talvez eu devesse fazer algumas insinuações, e a oportunidade acabaria surgindo alguns dias depois. Estávamos trabalhando em alguns modelos de pôsteres e ingressos no computador de Lee quando o celular dele tocou. Oi, Dixon. O quê? Está falando sério? Cara, estou indo para aí agora. O que houve? Ele está na praça de alimentação do shopping com alguns dos rapazes e adivinhe quem está lá? Comprando donuts. Matt Cain, do San Francisco Giants. Você sabe, o jogador de beisebol. Ele é o arremessador. Ah, claro, que legal. Então você vai até lá. Com certeza, riu ele. Ei, você sabe onde está o meu boné de beisebol? No armário, apontei. Revirei aquela escrivaninha bagunçada até achar uma caneta de ponta porosa, que entreguei a ele por cima do ombro enquanto ele corria para fora do quarto. Até mais! Gritou ele, batendo a porta da casa com força ao sair. Ri. Havia ouvido falar de Matt Cain, mas não era tão ligado em beisebol. Claro, era ótimo de jogar e divertido de assistir. Eu havia ido ao estádio assistir a alguns jogos com o meu pai e Brad. E também com Lee. Pessoalmente, preferia assistir futebol americano. Especialmente se Noah estiver jogando. Lembrei que o time da escola tinha outro jogo na sexta-feira. Eram, acho, as quartas de final ou as semifinais. Eu provavelmente acabaria indo até o campo com alguns dos rapazes. Salvei o que havíamos feito no computador até então e me levantei para ir embora. Lee iria demorar uma eternidade para voltar. E eu não queria realmente ficar por ali sozinha. Saí da casa e ouvi um barulho vindo da garagem. Aproximei-me, fechando a porta da casa ao sair, e vi a porta da garagem entreaberta. Ouvi o barulho de metal batendo contra metal e a estática de um rádio que interferia com a música que estava tocando. Agachei-me para passar por baixo da porta. Noah? Chamei, olhando ao redor da garagem vazia, embora soubesse que ele estava ali. Ouvi um ruído de algo que deslizava, e subitamente ele apareceu, saindo debaixo do carro, deitado sobre um skate, com manchas de óleo no rosto, nos braços e na camisa, e uma ferramenta que eu não conhecia na mão. Ah, oi, disse ele. Acho que eu vi Lee saindo. Sim, parece que um jogador de beisebol está no shopping, e por isso ele correu para lá.
Estávamos trabalhando nos pôsteres do baile. Noah bufou. Odeio esses eventos idiotas para promover o espírito estudantil. São opcionais, você sabe. Sim, mas nem tanto para o time de futebol americano, murmurou. Foi o que aconteceu com o Festival da Primavera. Dizem que somos encorajados fortemente a participar, mas todos sabemos que nosso destino é o banco de reservas por um jogo se não aparecermos. Não acredito que eles realmente fazem isso. Eu ri. Essa escola maldita só se importa com imagem. Não seria essa a razão pela qual você continua estudando lá? Ele abriu seu sorriso torto. Hello, você sabe quem eu sou? Notas altas, um ótimo jogador de futebol. Eles fecham os olhos para algumas brigas por causa disso, especialmente porque nunca sou eu que começo as brigas. Simplesmente revirei os olhos para ele. E então, você e Lee vão ao baile juntos de novo? Perguntou Noah, enquanto deslizava de novo para baixo do carro. Nem me incomodei em perguntar o que ele estava fazendo. Eu certamente não iria entender. Não, ele vai com Rachel. Noah voltou deslizando para longe do carro outra vez para me olhar com uma expressão preocupada. Com quem você vai, então? Não sei. Admiti. A expressão em seu rosto me dizia que ele provavelmente iria ameaçar bater no primeiro garoto que me convidasse, mas fingi que não havia percebido. Já que tocamos no assunto, vai ser um baile de máscaras. Eu disse. É mesmo? Sim. Ele acenou com a cabeça e voltou para baixo do carro. Essa era uma coisa que me irritava muito em Noah. Na maior parte do tempo, não conseguia fazer a menor ideia das coisas sobre as quais ele estava pensando. Por outro lado, quando estava com Lee, eu era capaz de terminar as frases dele e saber exatamente o que ele estava sentindo, e vice-versa. Bem, com exceção de toda aquela situação envolvendo Noah, era somente um golpe de sorte. Ou então Lee havia decidido ignorar quaisquer sinais do que estava acontecendo. Mas Noah era como um daqueles cubos mágicos de brinquedo, um enigma impossível, mas que eu não queria desistir de tentar decifrar ainda. Era atraente e sedutor demais. Bem, se alguém convidar você, diga que não aceita. O que você disse? Não quero que você vá ao baile com um idiota qualquer que pode tentar fazer alguma coisa, entendeu? A voz dele estava um pouco abafada pela música e o barulho da ferramenta batendo no metal, mas conseguia ouvir o tom de ordem. Se alguém como aquele Dixon a convidar para ir ao baile como amigo, então tudo bem. Pode aceitar se quiser, mas... Você não tem o direito de me dizer com quem posso ou não posso ir ao baile. Protestei. Eu sabia que ele faria isso, mas o que realmente me deixou louca foi a maneira pela qual ele simplesmente esperava que eu aceitasse aquilo de bom grado. Ela. Vou ao baile com quem eu quiser, entendeu? E isso não depende de alguém me convidar como amigo ou não. Noah saiu debaixo do carro outra vez, soltando sua chave de rosca. Escute aqui, ela. Estou tentando protegê-la. E você não está facilitando as coisas. É um baile. Os caras com certeza vão tentar alguma coisa. Lembre-se do que aconteceu naquela festa. E, se for um baile de máscaras e houver uma chance de que não sejam apanhados se roubarem um beijo, certamente eles tentarão fazer isso. Certo, talvez ele tivesse razão sobre a questão do baile de máscaras. Mas e daí? Nem todo mundo é cafajeste desse jeito, Noah. Conheço um monte de caras que são. Talvez eu não me importe com isso. Cortei. Claro que me importava, mas não concordaria com Noah sem oferecer resistência. Mesmo se ele tivesse razão. Talvez eu queira que algum garoto me beije durante a dança com música lenta. Eu, com certeza, me importo, disse ele, firme, mas sem chegar a gritar. Levantou-se diante de mim, imponente. Odiava ser tão menor do que ele quando estava tentando forçá-lo a recuar só com um olhar. Por quê? Por que você se importa? Questionei, levantando a voz e estreitando os olhos. Tinha a sensação de que sabia a resposta, mas não me importava. Estava brava com ele. Porque eu quero aquela dança com música lenta com você toda pra mim. Noah provavelmente pensou que aquela frase cafona iria abrandar minha raiva, já que no fundo eu era uma garota bastante romântica. E até que abrandou.
porque quando ele me beijou, retribuí o beijo, sentindo o coração acelerar e faíscas dançarem dentro de mim. Odeio você. Balbuciei contra os lábios dele, sorrindo. Eu sei, disse ele, e senti que também estava sorrindo. Os beijos e amassos às escondidas com Noah e a emoção gerada pela possibilidade de sermos apanhados juntos deixavam tudo muito mais emocionante. Sabia que não conseguiríamos levar aquilo para sempre, mas com certeza eu iria curtir muito enquanto durasse. Você está falando sério? Perguntei, ligeiramente ofegante, depois de alguns minutos. Sobre dançar com a música lenta? Ele concordou com a cabeça. Falei, sim. Na verdade, quero a noite inteira. Ah, então agora você quer? Quero. Ele beijou os meus lábios outra vez, rapidamente. Você está me convidando para ir ao baile com você? Bom, não exatamente. Disse ele, rindo e me beijando outra vez. Mas quase. Vou me contentar com isso, então. Ele me deu outro beijo antes de se afastar para continuar consertando seu carro. No capô brilhante, vi que agora havia manchas de óleo no meu rosto e no pescoço. Teria que tentar limpar essas manchas antes de voltar para casa. É este, falei com um sorriso se formando no rosto. Este é perfeito. Você disse o mesmo sobre os últimos 5 vestidos, reclamou Lee. Ele falava de um jeito muito parecido com Brad quando lhe davam legumes no jantar. Sim, mas tenho certeza de que este aqui é o melhor. Tem mesmo? Você também tinha certeza sobre os últimos. Gostei daquele cor-de-rosa. Só porque meus peitos estavam praticamente saltando para fora. Revirei os olhos diante do espelho e Lee caiu na risada. Consegue imaginar o que o seu irmão diria se me visse usando aquilo? Ele não ia conseguir tirar as mãos de cima de você. Por um segundo, achei que ele estivesse falando sério. Meu estômago afundou dentro da barriga e meus olhos se esbugalharam em pânico. Mas em seguida ele riu. Ou então, você sabe, iria ficar ali espantando os caras que tentassem chegar perto de você com uma varinha. Tem certeza de que é este, então? Fiz que sim com a cabeça, sorrindo. Absoluta. Quanto ele custa? Está em promoção. $60. Lee acenou com a cabeça. Legal. Alisei a saia outra vez, admirando-me no espelho. O vestido tinha um tom escuro de maçã verde e chegava até a altura do joelho. A saia se abria e balançava quando eu andava, e o vestido deixava minhas costas inteiramente à mostra, até os quadris. Tinha alças que se juntavam para trás do meu pescoço e um decote em V que não era muito grande. Miçangas prateadas minúsculas adornavam o contorno do decote, reluzindo quando a luz batia nelas. Adorei aquela peça. Tem certeza de que quer levar esse? Lee se certificou outra vez. Sim, ficou bom, não foi? Antes de eu pagar? Sim, Shelley, você está linda. Você disse a mesma coisa sobre o azul e sobre o preto. Bem, você ficou muito bem em todos eles, disse Lee, com tanta honestidade que tive que rir. Ele era ótimo para ocasiões como esta, pois sempre me daria uma opinião honesta, em vez de simplesmente dizer, ficou bem em você, e, não, essa roupa não a faz parecer gorda. Ele diria sem qualquer reserva se minha bunda parecesse grande demais ou se minhas pernas parecessem curtas. Voltei ao meu pequeno cubículo para vestir o meu short e a minha camiseta. Eu realmente havia amado aquele vestido. Lee já tinha um smoking, o mesmo que havia comprado para o baile de inverno. Garotos tinham muita sorte. Eu não poderia usar o vestido azul de mangas longas que comprei para o baile de inverno sem que ele fosse reconhecido. Além disso, aquele vestido era quente demais. A vida é muito mais difícil para as garotas. Eu ainda compraria sapatos enquanto estávamos no shopping, mas isso seria fácil, pensei enquanto saíamos da loja. Já estava de olho em um modelo prateado com saltos que havia visto por perto. Precisávamos somente encontrar algumas máscaras e... Oh, não! O que foi? Perguntou Lee quando soltei um gemido queixoso diante da loja de vestidos. Qual é o problema agora?
Vamos precisar de máscaras. Não diga, Sherlock, exclamou ele dramaticamente. Eu lhe dei um tapa com a mão que ainda estava livre. Obrigada, Capitão Sarcasmo, mas precisamos de máscaras que combinem com as nossas roupas. E isso significa que você precisa encontrar uma máscara roxa para combinar com a sua gravata, e eu preciso encontrar uma que tenha cor de maçã verde para combinar com o meu vestido. Ou talvez eu possa encontrar uma que seja prateada. Você devia ter escolhido o vestido cor-de-rosa, cantarolou Lee. Ah, cale a boca! Conseguimos encontrar uma loja chique de vestidos com uma pequena seção de máscaras ao fundo. Lee pegou instantaneamente uma máscara enorme de pássaro com um bico gigante e penas verdes e colocou-a no meu rosto. O que acha? Ah, por que você não cresce? Mas eu estava rindo também. Havia um espelho bem na minha frente, e a máscara era hilária. Não estávamos levando aquilo muito a sério. Lee queria comprar uma máscara roxa de terror, algo que fosse parecido com um zumbi. Encontrei uma máscara prateada e um pouco detonada que me fazia parecer uma mulher ciborgue. E ela até que combinava com o meu vestido. Após algum tempo, e depois de avisos mais incisivos do gerente da loja, decidimos quais máscaras levar. Lee encontrou uma máscara roxa que só cobria seus olhos, com um corte estilo dos super-heróis. Era até bem legal. A minha era um pouco mais elaborada, cobrindo meu rosto até um pouco abaixo do nariz. Era quase do mesmo tom do meu vestido, mas ligeiramente mais escura, e tinha miçangas e lantejoulas prateadas nos contornos. Era perfeita, embora fosse um pouco cara. Mas acabei racionalizando a situação, pois, como o vestido estava em promoção, eu poderia pagar um pouco mais caro pela máscara. Agora você só precisa de alguém para levá-la ao baile e tudo vai se resolver, disse Lee. Fiquei imóvel com outro gemido de frustração. Droga. Como explicar para ele quando aparecesse com o irmão? Alguém definitivamente iria me reconhecer. Ou a Noah, com certeza. Especialmente Lee. Definitivamente Lee. Eu estava ferrada. Teria que inventar uma desculpa excelente. Ou você podia, sabe como é, contar a verdade a ele. Suspirei e fiz um sinal negativo com a cabeça. Deixe para lá. Você ainda tem uma semana, disse ele sorridente. É tempo suficiente para que qualquer cara lhe faça um convite. Já recebi convites. 3, para ser sincera. Eu contei. E você também. Mas Noah disse não antes que eu tivesse qualquer chance de responder. Ele simplesmente está lá, atrás do meu ombro, nos momentos mais inadequados, eu juro. Ele riu, e em seguida falou. Ei, talvez você possa ir com Noah. Olhei para ele, esperando que não houvesse percebido minha pulsação acelerada. Mas havia tanta inocência naquele rosto franco e sorridente que eu soube instantaneamente que ele não suspeitava de nada. Por quê? Porque ele não vai convidar ninguém e não vai deixar ninguém convidar você. Aproveite a situação, já que vocês dois estão sozinhos. Revirei os olhos. Mas, na verdade, talvez eu pudesse aproveitar aquela ideia. Se Lee pensasse que esse era o motivo pelo qual iríamos aparecer juntos, então por que não? Ou você pode contar a verdade a ele. Se Lee dissesse às pessoas que era isso que iríamos fazer, acreditariam nele. Ou você poderia simplesmente contar a verdade a Lee. Eu ia pensar naquilo. Parecia uma ótima ideia. Lee veio atrás de mim enquanto eu comprava alguns sapatos, e em seguida, fomos para a praça de alimentação pegar sundaes gigantes e refrigerantes. Não consigo acreditar que falta só uma semana para o baile. Ei, e também só 2 semanas e alguns dias para o nosso aniversário, exclamei. Eu sei, disse ele, sorrindo. Você já sabe o que vai ganhar? Acho que um carro, mas não tenho certeza. Meu pai não quer me contar. Então é uma surpresa, mas não muito. Mais ou menos isso, eu ri. Vi todos os panfletos com anúncios de carros que ele não conseguiu esconder. E você? Nada de especial, disse ele, com a boca cheia de sorvete dando de ombros. Acho que vou ganhar um computador novo, se juntar um pouco das minhas economias. O que eu tenho agora já está meio ultrapassado. Além disso, ele está lento. Mais lento do que os computadores da biblioteca da escola. Eu sei, você já reclamou bastante dele.
Ainda acho que você pegou um vírus por causa daqueles jogos de corrida que você disputa contra os holandeses. Ei, aquele jogo é ótimo. Você nem entende o que está acontecendo. A coisa está em holandês. E daí? Eu ri, mas a risada soou forçada. Certo, certo. Tudo bem, Shelley, disse ele, colocando a colher na mesa. Todo mundo sabia que, se Lee parava de comer, era um sinal de que as coisas estavam ficando sérias. Assim, ele atraiu imediatamente a minha atenção. O que está acontecendo? Hein? Não me venha com hein. Há alguma coisa na sua cabeça. Você vai me contar o que é? Olhe, honestamente, não se preocupe. Não é nada. É Noah, não é? Olhei para ele, calmamente, de cima a baixo. 2 vezes. Preocupada com a possibilidade de que ele finalmente houvesse me apanhado. Já fazia quase 2 meses. Eu estava começando a duvidar da nossa sorte com toda aquela pegação às escondidas. Mas ele não havia dado nenhum indício de que estava desconfiado. Portanto, do que ele podia estar falando? A única coisa em que consegui pensar foi... Hein? Eu sabia. Lee, olhe, não fique... Gaguejei, quase paralisada, sentindo-me em pânico. Minhas pernas ficaram úmidas e meu estômago afundou dentro da barriga. De repente, meu sorvete de toffee com morangos não parecia tão apetitoso. Não se abale por causa dele, Elle, disse Lee, gentilmente colocando a mão sobre a minha e sorrindo carinhosamente, tentando me reconfortar. Ele se preocupa com você e está tentando protegê-la. Sei que às vezes as coisas ficam meio extremas, mas... Olhe, tente simplesmente aguentar mais um pouco, está bem? Só mais algumas semanas e ele vai terminar os estudos e sair da escola. As coisas não vão ser tão ruins no ano que vem. Ele só está tentando impedir que você se machuque ou fique magoada. Eu estava sem palavras. Ele não sabia que eu estava ficando com Noah às escondidas. Não sabia que havia algo acontecendo entre o irmão e eu. Pensava que minha preocupação era por causa daquele comportamento superprotetor de Noah e o fato de que ele não deixava ninguém me convidar para o baile de verão. Eu não sabia se devia sentir gratidão e alívio ou enjoo e culpa. Era uma mistura estranha de ambos. Olhei para Lee e forcei um sorriso. Às vezes ele era tão doce. Obrigada, balbuciei. Sim, você tem razão. Eu me esqueci que Noah ia sair da cidade para ir à faculdade em setembro. Você já sabe para onde ele vai? Lee negou com a cabeça. Sei que ele queria ir para San Diego, mas acho que ainda não decidiu. Ele está tentando entrar em 2 faculdades da Ivy League também. Sério? Perguntei, e Lee assentiu, enfiando mais sorvete na boca. Ah, é claro. Vai ser estranho se ele não ficar por lá o tempo todo. Sei o que você quer dizer. Pelo menos as coisas vão ficar mais tranquilas. E quando isso acontecer, eu vou ser oficialmente o cara mais gostoso da escola. Emendou Lee com um sorriso arrogante estranhamente similar ao do irmão. A semelhança com Noah era marcante. Os 2 tinham cabelos escuros, olhos azuis brilhantes e queixos fortes. Seus narizes eram iguais até Noah quebrar o seu. Mas ele era um pouco mais alto e bem mais musculoso. Não que Lee fosse ruim. Alguns verões passados na academia e toda a natação que ele praticava cuidaram disso. Eu ri. Vai sonhando, Lee. Só porque o meu irmão é seu crush, provocou ele. Calha a boca! Ele não é meu crush. Ele riu outra vez, enfiando mais uma quantidade enorme de sorvete na boca. Revirei os olhos antes de voltar ao meu. Mas uma parte de mim ainda estava pensando no fato de que Noah iria se mudar para ir à faculdade. Eu meio que queria que ele não se mudasse para um lugar muito distante, para que ainda pudesse estar por perto. Não queria pensar nele indo embora. Seria muito esquisito, e definitivamente iria sentir saudades daqueles beijos. E percebi de repente que iria sentir saudades dos momentos em que simplesmente passamos juntos. Mas havia outra voz que dizia que seria ótimo se ele fosse para uma faculdade mais distante. Assim, eu poderia recomeçar minha vida na escola sem que ele ameaçasse qualquer rapaz que quisesse me convidar para sair. Eu ainda não havia tido nenhum outro encontro romântico desde o desastre do passeio com Cody, a menos que considerasse os encontros secretos com Noah. Suspirei. Minha vida estava virando uma bagunça.